Muito bem, são 11 horas e 53 minutos na nossa Itapipoca. Você está ouvindo, nós estamos apresentando o programa Cenáculo de Amor, hoje com a participação especial de Tassiano Albano, que já está aqui com a gente. Ele que é um grande defensor da fé católica e está aqui, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas perguntas e você que está me acompanhando agora, você também pode fazer perguntas aqui para o nosso amigo Tassiano Albano, perguntas sobre a nossa fé católica, tá certo? O Luiz Castelli Mota está nos acompanhando agora lá em Itarema, né? Muito obrigado, Luiz Castelli, no Facebook, nos acompanhando nesse momento, acompanhando a nossa programação da Web Rádio São Francisco e da Rede Hits de Rádio. Lembrando que o nosso programa é levado ao ar sempre aos sábados, tá certo? De 11 horas da manhã a 1 hora da tarde e é reprisado no domingo pela Rede Hits de Rádio, tá certo? Também de 11 horas da manhã a 1 hora da tarde. Luiz Castelli nos acompanhando lá em Carvoeiro, Itarema. Por várias vezes nós estivemos lá no Carvoeiro, né, fazendo celebração, pregando a palavra de Deus. Obrigado a todos aí de Carvoeiro que acompanham nesse momento nosso programa e em especial ao Luiz Castelli e toda a sua família, tá certo? É isso aí, vamos trazer para você a liturgia deste domingo, tá certo? A liturgia diária deste domingo, batismo do Senhor, tá certo? Então nós vamos trazer para você, lembrando que logo depois de meio-dia, né, a gente vai trazer para você a participação especial de Tassiano Albano, que está aqui pela primeira vez respondendo alguns questionamentos nossos sobre a fé católica, tá certo? Então vamos lá. A primeira leitura está em Isaías 42, versículo 1 a 4 e versículo 6 ao 7. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis o meu povo, eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirares os cativos da prisão, livrares do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial, Salmo 28, com a resposta: que o Senhor abençoe em paz, com paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dá-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Agora ouçamos a segunda leitura. A segunda leitura está em Atos, capítulo 10, versículo 34 ao 38. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora ouçamos, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo:
Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como um pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós acabamos de ouvir aqui a liturgia diária deste domingo. Hoje, se você participar da celebração da palavra ou da Santa Missa, a partir das 3, 4 horas da tarde, já serão proclamadas estas leituras que você acabou de ouvir, as leituras aí do domingo do batismo do Senhor, tá certo? Programa Cenáculo de Amor, estamos no ar com o programa Cenáculo de Amor aqui pela sua web rádio São Francisco. Nós vamos ouvir agora esta linda canção da comunidade católica Cairós, Misterioso Secreto. A oração do Ângelus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito bem, são 12 horas e 4 minutos na nossa Itapipoca. Você está ouvindo, nós estamos apresentando o programa Cenáculo de Amor. Já já nós teremos a participação do nosso amigo Tassiano Albano. Desde já nós agradecemos aí pela sua audiência, pela sua companhia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá certo? Muito bem. Então vamos ouvir aqui mais uma música no nosso programa e já já a gente já volta com a participação especial do nosso amigo Tassiano Albano, que está com a gente aqui no nosso programa, tá certo? Então já já a gente já volta com a participação do Tassiano Albano. Música Misterioso Secreto com a Comunidade Católica Cairós.
São 12 horas e 12 minutos na nossa grande Itapipoca. Você está ouvindo, nós estamos apresentando o programa Cenáculo de Amor aqui pela sua web rádio São Francisco, pela Rede Hits de Rádio, também pelo Facebook, para o Brasil, para o mundo. O nosso abraço agora para o Marcos Paixão acompanhando o nosso programa. Boa tarde daqui do Piauí para vocês aí de Itapipoca, Ceará. Obrigado, Marcos Paixão, pela sua audiência, sempre nos acompanhando. A Vânia Moura, bom dia para você também, Vânia. Agora boa tarde, né? A Nayane Marques também, bom dia para você, boa tarde. Maria Elisa nos acompanhando também nesse momento. O Luiz Castelli, tá certo? E você que está nos acompanhando, se você quiser mandar alguma pergunta, você entra aí no meu perfil no Facebook, tá certo? Aí na nossa live e manda também a sua pergunta, né, para que o nosso irmão o Tassiano Albano possa responder aqui a sua pergunta, tá certo? Então, Tassiano, vamos tentar entrar aqui no ar. Vamos ver aí qual é o microfone que pega, né? Primeiro, então são 12 horas e 14 minutos, nós vamos aqui tentar aqui entrar com o nosso amigo Tassiano Albano, que está aqui com a gente no nosso programa. Foi som, 1, 2, foi. Então, muito bem, muito bem. Então, Tassiano Albano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Cenáculo de Amor. Primeiramente, se apresente, diga quem você é para os nossos amigos ouvintes e internautas do programa Cenáculo de Amor. Me chamo Tassiano Albano, sou oriundo de Fortaleza, né? Fortaleza, onde fui seminarista pela Congregação da Missão, e lá desempenhei muitos meus papéis pastorais, né? Me casei com uma itapipoquense, estou aqui há 8 anos em Itapipoca, e estou ajudando nas comunidades com esse trabalho de apologeta, ajudando as pessoas a conhecerem, porque conhecendo vão passar a amar e vão passar a servir a igreja. Só serviremos se amarmos, e só amaremos aquilo que conhecemos. Então eu tenho esse trabalho de ajudar as pessoas a entenderem a nossa fé. E graças a Deus tem dado fruto, né? Graças a Deus as pessoas têm acolhido, e protestantes também têm voltado para a nossa igreja, para a honra e glória de Deus. Então, muito bem, são 12 horas e 15 minutos na nossa Itapipoca. Você está ouvindo, nós estamos apresentando o programa Cenáculo de Amor pela Rede Hits de Rádio para todo o Brasil, tá certo? Então, mandar um abraço aqui para quem está nos acompanhando, a Eliomácia, tá certo? A Eliomácia, lá na comunidade católica, deixa eu ver aqui, rapaz, lá na Miraíma, Carnaúba, tá certo? Carnaúba, acompanhando lá o nosso programa lá em Carnaúba. E eu digo mais uma vez, se você quiser mandar a sua pergunta, tá certo? Você pode mandar aí nos comentários, pode mandar no nosso WhatsApp, 88981 435222. Você que está nos ouvindo pelas outras web rádios, tá certo? Porque nós estamos aqui em rede, né? Vários emissores de rádio em todo o Brasil está transmitindo nesse momento o nosso programa, tá certo? Então, Tassiano Albano, mais uma vez digo bem-vindo ao nosso programa Cenáculo de Amor. Primeiramente, fale um pouco sobre a base da nossa fé católica, né? Porque às vezes, quando os nossos irmãos protestantes nos questionam sobre um determinado assunto, logo eles perguntam, aonde está isso na Bíblia, né? Mas nós católicos, nós não temos só a Bíblia como a base. Eles dizem, né? Só as Sagradas Escrituras, né? Mas nós não temos só a Bíblia como base. Qual é a base da fé católica? Bem, nossa fé ela é um tripé, né? Ela é o magistério da igreja, a tradição e a Bíblia. Mas essa questão, ela gera dúvida para nós que nascemos agora na pós-modernidade, que já nascemos com a Bíblia impressa, né? Tendo em vista que quando a igreja surgiu, a Bíblia ela não havia sido expressa. Raciocine comigo. Jesus disse lá no finalzinho de Mateus, o último versículo, ele diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas o evangelho não estava escrito. Quando a igreja nasce, só existia os livros do Antigo Testamento, do qual Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus. E aí
o próprio Paulo, o próprio Jesus, eles mencionam o Antigo Testamento da Septuaginta. A Septuaginta passa a ser o livro divulgado, porque não existia a Bíblia como nós temos hoje. Quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, se tivesse um protestante lá, dizia assim, eu não tenho como pregar porque não tem a Bíblia. Né? Então, acreditar no Evangelho é acreditar no discurso dos apóstolos. E os apóstolos, para quem não sabe, isso que você pode pesquisar o que eu vou lhe dizer, no primeiro século não existia a Bíblia como nós temos. No segundo século não existia também. Essa Bíblia, conforme nós conhecemos agora, ela só passou a existir no ano 382. Essa data você pode escrever no seu papel e pesquisar. Ano 382, houve um concílio de Roma, certo? E nesse concílio, na época, era o Papa Damásio I. É interessante que pela primeira vez, a partir desta data, o Papa Damásio I pega a Bíblia e pela primeira vez menciona o nome Bíblia. Ele diz, este livro é a Bíblia e ela é a palavra de Deus. E até hoje nós acreditamos, porque o Papa falou que a Bíblia é palavra de Deus, nós acreditamos. E o protestante também acredita que a Bíblia é palavra de Deus, porque a igreja disse que a Bíblia é palavra de Deus. Porque até então, até o ano 382, eu quero repetir essa data, 382, é o ano que nasceu a nossa Bíblia. Né? Todo aquele contexto de São Jerônimo, né? Quando eles compilaram e fizeram aqui a nossa tradução da Vulgata. Então eu quero que você entenda que primeiro século, segundo século e terceiro século, a igreja evangelizou sem a Bíblia, né? E os critérios para definir que a Bíblia é inspirada foram discernidas pelo magistério da igreja. Eu queria, só para reforçar o que eu estou dizendo, que o nosso amigo lesse Lucas 1:1. Vamos prestar atenção, esse versículo, ele é pouco ensinado. E olha o que é que a palavra de Deus nos orienta sobre acreditar no magistério da igreja. Enquanto ele procura, você procura também. Lucas 1:1. Então, para você que acredita na palavra de Deus, está aí um texto que eu não sei por que as pessoas não ensinam, mas vai mostrar que até quem escreveu a Bíblia confia no magistério da igreja. Ok? Pode ler? Lucas 1:1. Acompanhe você na sua Bíblia também. Então, muito bem. Aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 1, vai estar dizendo assim: muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Só um instantinho. Então está dizendo que muitos tentaram escrever o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não estava escrito, certo? Então o próprio autor está dizendo que muitos tentaram escrever. E aí vamos ver a continuação. Como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhos oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo. Pronto. Então, observe o que é que Lucas diz. Lucas diz que muitas pessoas tentaram escrever os evangelhos, mas ele ouviu das testemunhas oculares, ele ouviu dos apóstolos, ou seja, ele confiou na tradição dos apóstolos, ele confiou na conversa dos apóstolos e investigou, e ele escreveu. E se você que me diz que não crê na tradição, então você não pode crer no livro de Lucas, você vai ter que rasgar o livro de Lucas, porque ele está dizendo que o livro dele foi compilado baseado em uma investigação das testemunhas oculares, não é isso que você está dizendo? É, das testemunhas oculares. Quer frisar mais alguma coisa aí do versículo que chamou a atenção? Pronto, né? Quando ele cita, com certeza, as testemunhas oculares, eram de pessoas que conviveram com a pessoa de Jesus, né?
Aqui é que está a explicação do que é a tradição, né? Do que é a tradição. Pessoas que estiveram vivendo com Jesus, que conviveram ali com Jesus, né? Como por exemplo Pedro. Nós temos, por exemplo, aqui, nós percebemos que Lucas foi aquele que mais falou com relação, dá mais detalhes de Nossa Senhora, né? Então se imagina aqui que uma das pessoas oculares da vida de Jesus que ele ouviu foi exatamente Nossa Senhora, né? Então aqui está a tradição. A Bíblia, ela, como vai dizer o Padre Paulo Ricardo em uma resposta que ele deu, a Bíblia não caiu do céu de zíper e tudo, né? A Bíblia ela foi feita conforme os tempos, tá certo? Então, e eu gostaria só de frisar assim, ó, se Lucas levou em consideração a tradição da igreja para escrever a Bíblia, por que nós não seguimos também esse mesmo discernimento? Porque assim, quando um autor escreve a sua obra, embora muitos interpretem, mas é ele que sabe cada valor da sua composição. Então, a Bíblia, ela foi feita pela igreja. Foi a igreja quem fez. Então, se a igreja fez, é ela que tem a noção de todo o contexto que está por trás. É ela que tem a chave da interpretação. E isso nós podemos ver em Mateus 16, né? Quando Jesus dá autoridade a Pedro, né? Não a Bíblia, porque não existia a Bíblia, como eu estou dizendo, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a minha igreja é edificada em Pedro. Temos que acreditar. Se nós acreditamos em Jesus, é muito importante você entender isso. Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E lá em Mateus 16, a voz de Jesus diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja é edificada na pedra de Pedro. Está entendendo? Então, muito bem. Interessante também, né, que quando Jesus fala em criar a igreja, né, ele fala num pronome pessoal, a minha igreja, né? A minha igreja e não as minhas igrejas, tá certo? Então, assim, nós já entrando nesse assunto com relação à igreja, né? Hoje são muitas igrejas, são muitas denominações, né? Parece que cada dia aumenta mais. Talvez a gente tenha aí numa base já de uns 40 mil denominações religiosas. Mas, assim, claro, a Igreja Católica, ela acredita e professa isso. Lá no Catecismo da Igreja Católica vai dizer isso, que não há salvação fora da igreja. Não há salvação fora da igreja. Por que a Igreja Católica é a única verdadeira, irmão? Nós temos que entender que a igreja, ela é um corpo, né? E nós não podemos dividir a cabeça do corpo, certo? Então, quando a igreja afirma que é nela que está a salvação, é porque a igreja sabe que a igreja é o próprio Jesus. Nós não podemos separar um corpo da cabeça. Não é à toa que o próprio Paulo, quando ele vai comparar a igreja, ele compara lá em Coríntios, ele compara a uma família. Ele fala que o homem é a cabeça da mulher, como Jesus é a cabeça da igreja. Por que ele faz essa comparação? Porque Jesus e a igreja requer fidelidade como um matrimônio. Está entendendo? É muito fácil nós sabermos qual a igreja que Jesus fundou. Isso historicamente. Porque se você for aí no Google e você olhar assim, fundador da Assembleia de Deus, vai aparecer. Se você pesquisar o fundador de qual denominação, vai aparecer. Para se fundar uma igreja mesmo, tem que ser filho de Deus, morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Você vai ver que todos esses que vocês pesquisaram, não morreu na cruz e não foi no terceiro dia. Muitos podem dizer, mas foi Constantino quem fundou a igreja. Mas historicamente, isso é impossível, porque Constantino viveu ali no século IV, e nós já temos documentos, como de Inácio de Antioquia, que foi bispo, quando ele já fala da igreja católica. Onde estiver um bispo católico, lá está a igreja de Cristo. Então, veja que no primeiro século já existia bispos escrevendo cartas, né? Ou seja, não é
como as pessoas falam. Você sabia que você pode os músculos dos seus olhos encher? Então, muito bem, são 12 horas e 28 minutos na nossa Itapipoca, né? Você está ouvindo, nós estamos apresentando o programa Cenáculo de Amor, aqui pela Web Rádio São Francisco e pela Rede Hits de Rádio, também pelo nosso Facebook. Várias pessoas estão nos acompanhando nesse momento. Nós estamos tirando algumas dúvidas sobre a nossa fé católica, tá certo? Tem uma pergunta aqui da Eliomácia, em Carnaúba. Ela faz a seguinte pergunta: por que os protestantes dizem que Maria Santíssima... Claro, eles sabem que Nossa Senhora existe, né? Mas a gente poderia perguntar assim, por que eles não respeitam Maria como, né, deveria ser respeitada, né? Por que eles não a têm como mãe? Certo. Falar de Maria é uma graça muito grande e muito obrigado pela oportunidade de falar novamente dela. Eu já participei, eu até já dei esse testemunho muitas vezes, que era para eu ser um grande protestante por amar muito a palavra de Deus. Mas a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a ver que lá nas igrejas protestantes, eles criam um monstro e apresenta a igreja como se fosse um monstro. Ele não apresenta a igreja como a igreja é. Deixa eu falar como é que a igreja nos ensina sobre Maria. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ele estava me questionando se Maria é de fato mãe de Deus ou não. Ele usou o seguinte argumento, ele disse que Jesus encarnado não poderia ser Deus porque Deus é divino. Olha o absurdo da argumentação da pessoa. E eu peguei e disse para ele assim: meu amado, preste atenção. Se o Jesus humano não tivesse sido Deus, então a morte dele na cruz não pagou os nossos pecados. Porque se nós pegarmos a pessoa mais piedosa do mundo, se nós pegarmos a pessoa mais santa do mundo e botarmos numa cruz, ela não paga os nossos pecados. Para pagar os pecados da humanidade tem que ser um valor infinito. Então, olha no erro e na heresia que se cai uma doutrina que não professa que Maria é mãe de Deus. E eu quero lembrar você aqui de um episódio bíblico. Maria grávida vai visitar Isabel e a Bíblia diz que, olha o que é que a Bíblia diz, que ela cheia de quê? Cheia do Espírito Santo. Diz, de onde vem que a mãe do meu Senhor. Como é que uma pessoa em sã consciência vai chamar um bebê que ainda está uma criança de Senhor? Só movido pelo Espírito Santo. Então, só uma pessoa movida pelo Espírito Santo é capaz de dizer: Maria é mãe de Deus. Um outro detalhe, citando a Bíblia, nós acabamos de passar aqui o episódio do Natal, celebrarmos essa festa. Nós vimos que os 3 reis magos foram adorar o menino que estava no braço da mãe. Como é que aqueles 3 homens saem de onde saíram e vão adorar uma criança? Porque também foram conduzidos a reconhecer que aquela criança nos braços da mãe é Deus. Então, Maria é mãe de Deus. Como eu posso dizer que creio na Bíblia se eu não creio? Até mesmo quando os apóstolos olham para Jesus e dizem: meu Senhor e meu Deus. São inúmeros textos que mostram que Maria é mãe de Deus. Olha outro motivo para você aprender a amar Maria. A igreja, quando nós estudamos Mariologia, nós entendemos que o centro de se entender Maria é Jesus. Porque o próprio Jesus disse que se conhece a árvore pelo fruto. Né? A nossa igreja, ela ensina que Maria não teve pecado. E para vocês que só creem no que a Bíblia diz, por que pregar o contrário se a Bíblia fala do pecado de muita gente? Tantos homens de Deus, a Bíblia fala dos pecados, mas a Bíblia não fala do pecado de Maria. E você talvez não tenha se perguntado, mas
Por que que a Bíblia não fala do pecado de Maria? Porque seria contraditório com um contexto bíblico que diz que não pode um puro nascer do impuro. Então, olha a importância de Maria. Deus é tão santo, nós somos tão pecadores, mas existia uma inviabilidade para a salvação ser encarnada. Então Deus cria uma exceção. Deus cria uma pessoa imaculada, não por méritos dela, mas por méritos daquele que vem nascer. Porque se Maria tiver pecado, Jesus não pode ser Deus, porque ele seria manchado pelo pecado. E aí a sua morte da cruz não pagaria os nossos pecados. Mas aí você pode estar me perguntando, esse negócio de exceção, isso aí é impossível. Se em algum momento está passando pela sua cabeça que isso é impossível, você começou a entender a Bíblia. Porque é justamente o que o anjo disse para Maria. Porque para Deus nada é impossível. Então, crer que Maria é imaculada é crer no Deus do impossível. Muitas pessoas afirmam por aí que creem no Deus do impossível, mas não conseguem abrir a boca e dizer: Maria é imaculada. Maria é imaculada porque nós acreditamos num Deus do impossível. E olha, creia no que eu vou lhe dizer. Maria é imaculada porque Deus fez o impossível para salvar a mim e a salvar você. Muito bem, são 12 horas e 34 minutos. Você que chegou agora, nós estamos no programa Cenáculo de Amor, pela Web Rádio São Francisco, pela Rede Hits Rádio. Várias emissoras de rádio estão transmitindo nesse momento o nosso programa. E olha, irmão, você recebeu aqui os parabéns, os elogios, sabe de quem? De um padre, né? O padre Jean. Ele que é padre de cura e libertação lá na paróquia, né? Numa paróquia lá em Maracanaú. Ele diz assim: quero dar os parabéns ao apologista, né? E ele faz um outro comentário, né? Realmente Constantino não fundou, mas ele apenas registrou até então a seita cristã, seita que ele colocou aqui entre aspas, que era perseguida pelo Império e pelo judaísmo há 3 séculos como religião oficial do Império. E não podemos esquecer da experiência que Constantino teve com Jesus, onde Jesus aparece em sonho e mostra a cruz, e está escrito com este sinal, né? Com este sinal vencerás, né? Aqui o comentário do padre Jean, lá de Maracanaú, acompanhando nesse momento o nosso programa. Você que nos acompanha agora no Facebook, compartilhe, tá certo? Compartilhe aí que mais pessoas, tá certo? Para que mais pessoas possam conhecer um pouco da fé cristã católica. O Tassiano, você começou a falar um pouco sobre Nossa Senhora Mãe de Deus, Nossa Senhora Imaculada. Como explicar que Nossa Senhora é rainha, sendo que há apenas um rei, que é Jesus? Ora, muito fácil. Se você estudar a história, você entende que o lugar da mãe de um rei é próximo dele. Em qualquer canto que você estudar sobre reinado, sobre quem é rei, quem é rainha, você vai observar que o lugar da mãe do rei é ao seu lado, né? E você vai ver nas escrituras sagradas, em Apocalipse 12, você vai ver que há uma mulher coroada, né? Ou seja, ela é rainha, coroada. E você vai ver também quando o próprio anjo, quando vai anunciar Maria e diz que ele vai ser o rei das nações, né? Ele vai ser da descendência de Davi, já está mostrando o que ele vem fazer. Então a mãe de um rei é uma rainha. Então, se explicando assim de uma forma bem simples, só pelo próprio anúncio. Outro detalhe, você talvez não tenha percebido, mas nós dizemos muito no texto Ave Maria. Na Bíblia, se você ler a tradução em português, essa palavra ave, ela é utilizada também em outras ocasiões. Quando Jesus está preso ali e entra na presença de Pilatos e de Herodes, os guardas dizem Ave César. O mesmo pronome de tratamento utilizado para reis e imperadores, o anjo utilizou para Maria. Então, quando ele diz
ave cheia de graça. Ela se assusta e o anjo diz: olha, não temas. Eu estou te saudando assim porque você encontrou graças diante de Deus. Ou seja, o anjo ali, ele não cometeu idolatria ao usar um pronome de rainha para aquela mulher. Porque o anúncio dele está contextualizado que vai nascer alguém da descendência de Davi. Alguém que é majestoso. Então, por esse contexto, nós já percebemos por que ela é rainha. Porque o filho dela é o nosso rei. Nosso Tapipoca. Vamos dar uma pausa aqui nas perguntas, tá certo? A gente vai ouvir um pouquinho desta música. Sou feliz por ser católico com o padre Joãozinho. Já já a gente volta com mais perguntas.
12 horas e 43 minutos na nossa grande Itapipoca. Você está ouvindo, nós estamos apresentando o programa Cenáculo de Amor. Olha quem dá os parabéns aqui para o nosso irmão também, a Eliomárcia, tá certo? Deu os parabéns. Também quem está dando os parabéns é o Juvenil Lopes. Parabéns, meu irmão, o programa tá show. Muito obrigado aí pela sua audiência. Um abraço aí para o Padre Jean, lá em Maracanaú. Ele que também é apologeta, viu? Um grande defensor da fé católica, né? O Padre Jean, lá de Maracanaú. A Edilene Vasconcelos, boa tarde aos irmãos da Web Rádio, acompanhando aqui o programa. Quero parabenizar ao irmão Tassiano por estar nos tirando muitas dúvidas. Precisamos de mais oportunidades como esta para sabermos mais sobre a nossa fé. Edilene, se você quiser, pode mandar também alguma pergunta. Às vezes a gente não tem dúvida, né? Às vezes os irmãos que estão nos ouvindo agora não têm dúvida, mas como tem várias pessoas que têm dúvida, né? A gente dá tipo a voz, né? Aqueles que têm dúvida com relação a alguma coisa sobre a nossa fé, né? Um abraço aqui para Luane Miranda, acompanhando nosso programa lá em Sítio do Meio. Luane, o nosso abraço, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, tá certo? É o programa Cenáculo de Amor, levado ao ar sempre aos sábados, de 11 horas da manhã a 1 hora da tarde, reprisado aos domingos, também de 11 horas da manhã a 1 hora da tarde. Nós estamos aqui no programa Cenáculo de Amor, estamos com o nosso amigo Tassiano Albano, e agora nós vamos fazer uma outra pergunta, né? Nós queremos que o Tassiano Albano fale um pouco sobre Pedro. Pedro realmente foi o primeiro Papa da Igreja Católica? Como explicar isso? Gostaria de começar pela palavra de Deus, né? Nós já vimos várias vezes os relatos bíblicos de Jesus chamando os discípulos. Mas o chamado de Pedro, ele é diferenciado. Eu gostaria, por gentileza, para você ler para mim, João, o Evangelho de João, capítulo 1, do 40 ao 42. Nós vamos ver que Jesus chama Pedro de uma forma especial, coisa que nós não conseguimos enxergar no chamado dos outros. No chamado dos outros, ele simplesmente diz, vem, segue-me. Mas olha como a Bíblia detalha o chamado de Pedro. João, no capítulo 1. Do 40. Pronto, do 40, né? Até o 42, mais Pronto. ou menos. Aqui no Evangelho de São João, você pode pegar a sua Bíblia, amado, para você também conferir, tá certo? Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 40, a partir do versículo 40, diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido João e o que tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse... Só um instantinho. Olha que característica, e é importante a gente ver essa característica. Jesus fixando o olhar. Em nenhum outro discípulo mostra esse detalhe. Esse detalhe, se o escritor sagrado colocou, é para você prestar atenção. E Jesus fixou o olhar nele. Pode continuar. E diz: tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Pronto. Então, Jesus já profetiza a função, no segmento de Jesus, a função de Pedro. Jesus fita o olhar nele, e ali, sem Pedro dizer nada, ele já muda o nome. E mudar o nome na Bíblia é mudar o chamado. Afinal, nós somos chamados pelo nome. Ele era Simão e agora vai ser chamado Pedra. E nós vamos entender, para entendermos o seu primado, que pedra é essa, por que pedra? Mas observe que já no chamado, sem Pedro dizer nada, Jesus já o enxerga de forma diferente. A Bíblia fala, fixou os olhos. E mudou o nome, profetizando. Tu és Simão e serás Cefas, que quer dizer pedra. Né? E essa pedra nós vamos entender lá em Mateus 16. Se você pegar Mateus 16, aquele contexto da fundação da igreja, quando Jesus reúne os demais,
E por que Jesus não disse para outro? Porque Jesus tem que dizer justamente para Pedro, confirmando o seu chamado. No chamado, Jesus o chama de pedra, de fundamento, de alicerce, de solidez. E aí em Mateus 16 ele diz, tu és Pedro, que é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aí você já vê Jesus confirmando o próprio chamado, lá no início, quando ele fitou os olhos. Então aí você já começa a ver que ele disse isso na frente dos demais, porque o contexto da fundação da igreja, Jesus leva eles para Filipe de Cesareia. E olha o contexto da fundação da igreja. Jesus pergunta, o que as pessoas dizem que eu sou? O que o mundo diz que eu sou? O mundo pode dizer qualquer coisa, mas daquele que é pedra, tem que ser quem conhece Jesus. E quando Pedro revela, movido pelo Espírito Santo, quem é Jesus, Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não foi à toa que o meu olhar fitou em você e vai ser pedra. Está entendendo? Você pode observar também, a Bíblia sempre coloca Pedro em primeiro, em Mateus 10, 2. Dá para ler para a gente? Mateus 10, 2. Enquanto isso, pega na tua Bíblia, vamos observar como a escolha e o critério é sempre Pedro em primeiro. Capítulo 10, versículo 2. Versículo 2. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Quem é o primeiro? Simão, chamado Pedro. Pronto. Então a própria Bíblia nomeia Simão como o primeiro. Aí depois, vamos ver como é que ele continua. Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Observa que os demais, ele não diz o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas só para Pedro ele diz o primeiro. Ele poderia dizer primeiro um, segundo outro, terceiro, quarto, mas ele diz primeiro e pronto. É a palavra que está dizendo, né? Se nós cremos na palavra de Deus, devemos nos submeter à sua autoridade. Muito bem, amados. São 12 horas e 50 minutos na nossa Itapipoca. Você está ouvindo, nós estamos apresentando o programa Cenáculo de Amor. Hoje um pouco diferente, tirando as dúvidas de nossa fé. E nós estamos aí esperando a sua pergunta, tá certo? Estamos aí esperando a sua pergunta também aqui do nosso programa Cenáculo de Amor. Você pode mandar para mim, no Facebook, tá certo? Aí na nossa live, inclusive, deixa eu ver aqui, tem um comentário, mais um comentário aqui do nosso amigo Padre Jean, ele falando ainda sobre o fato de Nossa Senhora Salomão, com 15 anos, queria um casá-lo. Ele decidiu que, daquele dia em diante, Israel não seria governado por um rei e uma rainha, mas sim por um rei e uma mãe rainha. Ou seja, se Jesus é rei, Maria é a mãe rainha. Interessante, amados, que a própria Bíblia ela responde todas essas questões, né? Muitos apologetas e a igreja, no sentido geral, ela fala que a igreja católica ela já era fundada, já estava no coração de Deus, né? E tudo aquilo que está no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. As questões que a gente levanta sobre o Novo Testamento, as respostas estão lá. Então, com relação a Nossa Senhora, a virgindade de Nossa Senhora, o fato de Nossa Senhora ser rainha, a explicação, né? Que a partir daquele momento, Salomão colocava ali, 15 anos, queriam casar ele para que ele e a sua esposa fossem a rainha, mas a partir daquele momento ele decidiu, não, eu serei o rei e a minha mãe será a rainha. Jane Su Costa, boa tarde para você, Jane Su Costa também com a gente aqui no nosso programa Cenáculo de Amor, pelo Facebook. Mais uma vez, nós estamos aí esperando a sua pergunta sobre uma dúvida sobre a sua fé católica, tá certo? Às vezes, como eu já disse, às vezes você não tem dúvida, mas tem pessoas que têm e você é a voz nesse momento, tá certo? Eu queria dar um zoom aqui numa questão da igreja, da pessoa. Por que nós devemos acreditar na igreja? Eu queria, Felipe, que tu lesse para mim Efésios 3. E eu quero dar um zoom em uma parte
Você vai observar agora a própria Bíblia dando a autoridade à igreja. Nós devemos obedecer à igreja, certo? E você vai entender por quê. Efésios 3. Nós vamos ler do começo, tu vai lendo, e eu vou, de vez em quando, só fazendo os comentários para explicar, tá bom? Até um determinado momento. Efésios 3. 3. Pode começar do início do Efésios 3. 3, né? Olha a importância da igreja. Efésios 3. Deixa eu ver aqui. Efésios. Tinha achado, me perdi de novo. 3. Por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, vós deveis ter aprendido o modo como Deus me concedeu esta graça, que me foi feita a vosso respeito. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. Lendo-me, podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão, que em outras gerações não foi manifestada aos homens, da maneira como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, ele está dizendo que vai revelar algo que não foi revelado nem na época do povo de Deus, na época de Moisés, na época de Abraão, nem nessa época. Já existiu o povo de Deus, mas não foi revelado, e ele vai revelar agora. A saber que os gentios são co-herdeiros conosco, que somos judeus, são membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Aí ele começa a dizer que agora a revelação não é só mais para um povo, agora é para todo mundo. Os gentios, todo mundo está fazendo parte de um projeto de Deus. Vamos entender aqui, vai, continua. Eu me tornei servo deste Evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus que tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja. Pronto, é aí que eu queria parar. Olha o que ele está revelando. A sabedoria infinita de Deus. Quais são os adjetivos que ele usa aí? Quais são? A infinita sabedoria de Deus, na tua tradução, como é que está dizendo aí? A mim, o mais significante entre os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo. A inexplorável riqueza de Cristo. O que mais? Guarda esses nomes. E a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus. O mistério oculto desde toda a eternidade. Continua. Que tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes. Até as dominações e as potestades celestes, ou seja, até... Olha que riqueza o texto está dizendo. O que ele vai explicar aqui da inexplorável riqueza de Deus, sabedoria de Deus, nem o céu sabe. Aí quem é que vai revelar? Vai, continua. E as potestades celestes podem conhecer pela igreja. Pronto, pela igreja. Então, olha a autoridade dada à igreja. É a igreja que tem o anúncio da inexplorável sabedoria de Deus, do segredo oculto desde toda a eternidade. Está entendendo? Então, é a própria palavra de Deus que está dizendo que esse segredo que era oculto é revelado por meio da Bíblia? Não, por meio da igreja, que fez a Bíblia para que nós pudéssemos cada vez mais entender a sua palavra. Então, aí é um texto que fundamenta a importância da igreja. Tem coisas que você não entende, meu irmão, que nem mesmo o céu entendia. Está dizendo que até as potestades celestiais, ou seja, é um tipo de nomenclatura de anjos, nem eles sabiam. E eles estão lá no céu e começaram a entender por meio da igreja. Olha que magnitude é a nossa igreja. Impressionante, viu? Impressionante mesmo, né? Olha, são 12 horas e 57 minutos, o horário do nosso programa em rede, né, está encerrando, tá certo? Então eu quero agradecer a todos os afiliados à Rede Redes que estiveram transmitindo nosso programa até agora, tá certo?
Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Amanhã, nesse mesmo horário, de 11 horas até 1 hora da tarde, tem a reprise do programa Cenáculo de Amor. Então, você das afiliadas da Rede Hits, né, e você que está me acompanhando agora, você pode acompanhar a reprise do nosso programa amanhã, às 11 horas da manhã, pela web, pela Rede Hits de rádio, tá certo? Para todo o Brasil. Mas nós damos continuidade aqui na Web Rádio São Francisco, que a gente vai usar um pouco do tempo que ainda temos, tá certo? Para responder algumas perguntas. Eu até agradeço a vocês que estão mandando suas perguntas. Um abraço para o Emanuel Araújo, que está acompanhando nesse momento o nosso programa do blog Emanuel Araújo Cristão, tá certo? Cidade de Garanhuns, está acompanhando nosso programa lá em Garanhuns. Eu não sei qual é o estado, se você puder mandar o estado, viu, dessa cidade, a gente agradece de coração. E fica aí, Emanuel Araújo. E fica aí a dica, depois a gente fazer um programa temático sobre um tema específico, né? Ótimo, ótimo. Olha só, Aline Castro está ouvindo o nosso programa lá nos Bastiões. Boa tarde, Felipe. Nós, católicos, sabemos que Maria é mãe de Jesus, pois o próprio anjo, quando a visitou, disse que ela daria a luz ao nosso Salvador Jesus Cristo. Mas muitos protestantes nos questionam por que Jesus não a chamava de mãe. Como podemos responder a esse questionamento? Essa dúvida aí eu já respondi no meu canal, e por sinal eu quero até dizer o canal no YouTube. Você digita assim, ó, Tarciano Responde. Se você digitar Tarciano Responde, você vai encontrar um bocado de respostas. Nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, nós lemos ela em português, mas a palavra mulher, ela tem conotações diferentes no hebraico, né? Então, no hebraico, mulher pode ser aquela que traz energia, né? Ishá, aquela que traz energia. E aí você consegue entender essa palavra naquele contexto das bodas de Caná, quando não é o tempo de Jesus, mas ela já cria aquela energia, né? Ele chama ela de Ishá, tá entendendo? Você pode perceber também a palavra mulher sendo utilizada lá, uma mulher vestida de sol com a lua, né? Ali é Geveret. Geveret, se você for em Israel e você olhar para uma mulher e dizer Geveret, ela vai se sentir poderosa, porque Geveret é poder, é a mulher de poder. Então, quando Jesus cita mulher, ela está evidenciando uma função da mãe dele. Chamá-la de mãe é algo comum, mas chamá-la da missão dela em ser chamada de mãe é que não desvaloriza, pelo contrário, a valoriza mais. Quando está Geveret, mulher, lá em Apocalipse 12, você vê que tem tudo a ver. Poder, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, né? Então, é porque nós lemos em português e queremos achar que depreciou Maria. Mas a palavra, no seu contexto, ela tem vários significados, né? Ishá gera poder, Geveret, poderosa. Por isso que nós chamamos de Nossa Senhora, por causa do Geveret. Muito bem. Uma outra coisa assim, para dar uma força maior também esse questionamento, né? Nós lá no Gênesis, no livro de Gênesis, nós vemos ali a primeira, eu acho que a primeira profecia feita nas Sagradas Escrituras, né? Quando o Senhor fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, né? Claro que esta mulher que Deus estava falando aqui não era Eva. Por que não era Eva? Porque Eva, a partir do momento em que ela pecou, ela se tornou uma inimiga de Deus. Ela estava ali sendo uma inimiga de Deus. Mas o Senhor está falando aqui, porém, inimizade entre amiga de Deus, inimiga de Deus e amiga da serpente, né? Então, quando o Senhor fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, com certeza o Senhor estava falando de uma outra mulher que vinha posterior a Eva, uma nova Eva. Por isso que quando Jesus, uma outra explicação por que Jesus sempre chamava Maria de mulher, ele estava querendo relembrar daquela profecia lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. São Luís Maria de Montfort,
ele vai falar muito bem sobre isso, né? Que há uma inimizade, há uma inimizade entre os filhos da serpente e os filhos da mulher. Por isso que nunca se batem, né? Os filhos de Nossa Senhora, aqueles que a têm Maria como mãe, nunca se batem com os protestantes, porque os protestantes, na sua grande maioria, sempre vai bater de frente com relação a Nossa Senhora. Parece que, vamos imaginar, por exemplo, que nós católicos tirássemos Maria de nossa fé. Então acabaria o protestantismo. Então, os católicos se juntariam todos aos protestantes e os protestantes se uniriam a nós, porque vamos dizer que o muro maior que nos afasta, né, dos protestantes é justamente Nossa Senhora, Maria, né? O nosso irmão Emanuel Araújo, né, está nos acompanhando lá da cidade deixa eu ver aqui a cidade que ele colocou, vamos ver aqui, Garanhuns, que fica no estado de Pernambuco. Olha só, acompanhando o nosso programa lá em Pernambuco. Boa tarde, dona Célia, também acompanhando, a Leza Soares, também acompanhando o nosso programa, tá certo? A Leusa Soares. Olha, a Luane, lá do Sítio do Meio, ela faz a pergunta. Uma pergunta simples, né, mas muito importante. Por que João era considerado o discípulo amado de Jesus? É o próprio João que cita nas suas cartas, né? Porque João, ele tem uma visão bem diferenciada. Se você lê os outros evangelhos e você lê o evangelho de João, João demonstra uma intimidade do reconhecimento do senhorio de Jesus. É nas cartas de João que Jesus é colocado o seu senhorio em plenitude, né? A questão da Eucaristia, né? Ele dedica João 6 todinho para você entender essa questão da Eucaristia. Então João é o discípulo amado porque ele é o discípulo que mais tem acompanhado e entendido essa visão divina de Jesus, né? No caso aí, irmão, uma vez eu vi uma explicação assim, bem interessante, não sei se foi o padre Paulo Ricardo, que ele dizia que João é citado como um discípulo amado de Jesus, não é porque Jesus amava mais a João do que aos outros, mas é porque João amava mais Jesus do que os outros, né? A gente vê até pelo fato ali de que Jesus é o único apóstolo que permanece ali no pé da cruz. Pois é, ele tem essa visão mística de Jesus, uma visão bem mais elevada do que os demais, né? Que faz com que ele esteja sempre presente. É Pedro, Tiago e João, geralmente os três que estão sempre juntos nas melhores manifestações de Jesus, né? Justamente, inclusive, se a gente for ver os escritos de João, eles se diferenciam totalmente dos demais, né? Ele é muito mais profundo, tanto que o símbolo que é usado para João, para o evangelista João, é justamente a águia, né? Porque ele tem uma visão muito geral, né? Daquilo que Jesus Cristo veio anunciar. A gente olha, por exemplo, para o Evangelho de São João, para as 3 pequenas cartas de São João, para o Apocalipse de São João, a gente vê assim a riqueza teológica que tem por detrás dos seus escritos, né? Então, muito bem, são 13h07 na nossa Itapipoca. Você está ouvindo, nós estamos apresentando o programa Cenáculo de Amor pela Web Rádio São Francisco. Estamos ao vivo nesse momento pelo Facebook. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para nós, tá certo? Se você quiser mandar mais alguma pergunta, ainda dá tempo. São 13h07. Vamos ouvir aqui mais uma música, dar um descansozinho aqui na nossa voz, tá certo? E já a gente volta com mais perguntas aqui no nosso programa Cenáculo de Amor. São 13h07. Vamos ouvir a música Não Troco a Minha Fé por Outra Fé, com o Padre Zezinho.
Horas e 11 minutos na nossa Itapipoca, passando hoje do horário, né? Por conta que nós estamos falando sobre um assunto assim muito importante, né? Tirando algumas dúvidas sobre a nossa fé católica. A Aline Castro comenta aqui, tem uma parte que acho muito linda, quando Jesus entrega Maria como mãe de João. Ou seja, acredito que ele entregou Maria como mãe de todos os que ele amava e os seguia. Então, quem é seguidor de Cristo e o ama, é filho de Maria. Então, né, o comentário aqui da nossa amiga Aline Castro. Só discípulo amado a recebe como mãe e leva para sua casa. Só o discípulo amado. Interessante, né? Eu acho que foi o Papa São João Paulo II. Ele proclamou Maria como mãe da igreja, justamente embasado nesse versículo aqui, né? Porque João era apóstolo, logo, como ele era apóstolo, então ele representava a igreja ali, estava representando todos os outros filhos da igreja, né? Então, quando Jesus dá Maria como mãe de João, não está apenas dando a João, está dando a toda a igreja ali representada pelo apóstolo, pelo bispo João, tá certo? Então é isso aí, amados. A você que está ouvindo o nosso programa hoje pela primeira vez, o programa Cenáculo de Amor é levado ao ar sempre aos sábados pela Web Rádio São Francisco. Você pode baixar o aplicativo da Web Rádio São Francisco aí no seu celular, tá certo? Ou pode baixar o aplicativo do Radiosnet. Lá dá para ouvir a nossa web rádio, também dá para ouvir outras web rádios e rádios de todo o Brasil, tá certo? Do Brasil e do mundo, é o Radiosnet. Nós estamos lá com uma audiência muito boa, graças a Deus, tá certo? Irmão, vamos falar de um outro assunto que é muito falado, né, muito debatido entre nós católicos e evangélicos, sobre as imagens, né? Sobre as imagens. Por que nós católicos veneramos as imagens? Isso não é idolatria? Vamos lá. A dúvida está porque nós conhecemos pouco as Escrituras e os evangélicos falam somente... Nós temos tempo para argumentar esse assunto ou não? Vamos saber se eu aprofundo ou não. Vamos lá, nós temos até 1h30, tá certo? E agora é 1h14. Pronto, então o texto que nos é dado é aquele texto de Êxodo 20, né? Êxodo 24, que fala: não terás outro Deus, as imagens, algo em cima do céu, na terra. E aí por que a gente tem imagem se Deus está proibindo para Moisés, né? Isso é uma coisa que o protestante chega muito. É o próprio Deus falando para o próprio Moisés que não pode ter imagem nem que está na terra, nem que está no céu e nem que está nas águas. Só que se a gente pegar o mesmo Êxodo, do Êxodo 20, e ir lá para o Êxodo 25, nós vamos ver Deus dizendo para o mesmo Moisés construir querubins de ouro. E aí a gente se pergunta, estaria Deus em contradição? Ou há algo aí ou tem uma peça faltando no argumento protestante? Porque se eu acreditar no argumento protestante, eu vou achar que biblicamente Deus está em contradição. Porque Deus diz para Moisés que não é para fazer imagem nenhuma. E depois no Êxodo 25, ele manda fazer querubins de ouro. Então, como entender isso? E aí nós vamos lá para Números 21, quando Deus também diz para o mesmo Moisés fazer a serpente de bronze. E aí, o que é que está certo e o que está errado? Vou logo no cerne da questão. Quando em Êxodo 20, Deus proíbe imagem, aí é só ler um versículo antes do versículo 4, que ele diz: não terás outros deuses. Deus, ele proíbe a imagem de deuses. Santo, anjo, não é Deus. Então Deus proíbe imagens de deuses. Nisso nós estamos de acordo. Deus proíbe imagens de deuses. Só que ele orienta a fazer biblicamente, se você observar lá no livro de Reis, quando Salomão faz o templo, ele chama artesãos para trabalhar com cobre, para trabalhar com imagens dentro do próprio templo de Deus. E a Bíblia fala que Deus abençoou quem encheu a sua glória no templo. É um templo cheio de imagens. Está entendendo? Então,
todos vocês aí, acho que até um protestante tem também, se vamos ser coerentes com o argumento. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que tenho não. Tu tem uma célula de R$2, tem? Se você levar ao pé da letra, não terás imagens nenhuma. Nem de algo que está em cima do céu, nem de algo que está... Então, você não pode ter uma célula dessa, ó. Porque uma célula dessa, ela tem imagem. Então, a pessoa, ela estaria entrando em contradição com a próprio raciocínio dela. É incoerente eu dizer que é proibido ter imagens se eu pago o dízimo com imagem. E olha que essa imagem que está aqui é de santo, é? É não. Nem é de santo e nem é de anjo, né? Então, é incoerente eu argumentar que é proibido a igreja ter imagens se eu estou cheio delas. Mas, agora você está conseguindo entender que o problema não é a imagem. O problema é a idolatria, que vai muito além de imagens. Tem um texto em Isaías que eu acho belíssimo, que diz que a imagem está no coração do homem. Ou a idolatria está no coração do homem. Se nós acabarmos com todas as imagens do mundo, nós não acabaríamos com a idolatria. Porque a idolatria está no coração do homem. Tudo aquilo que é Deus para você, o dinheiro. E olha que quando Jesus vai falar de idolatria, Jesus não fala de imagens. Jesus fala de dinheiro. Não poderás servir a dois deuses. O amarás a um e odiarás o outro. Ele se refere ao dinheiro. Então, quantas pessoas escondem as suas idolatrias porque resumem esse assunto à imagem, sendo que a imagem não tem nada a ver com isso. A idolatria está no nosso coração, está no coração do idólatra. Então, nós devemos lutar contra as idolatrias que há em nós, que há também nas outras religiões, nas pessoas lá também tem pessoas. Está entendendo? Então, como você discernir? O que Deus proíbe é imagem de ídolo. Está entendendo? E não imagem de santos. E eu queria responder uma coisa também, já que está dentro desse assunto. Já que nós estamos falando de imagem, a pessoa às vezes diz assim, mas tá certo, não é Deus. Mas vocês se ajoelham. E eu pergunto para você, seja bem sincero. Se ajoelhar é adorar? Porque se ajoelhar for adorar, coitado das pessoas que não têm joelho. Elas estão impossibilitadas de adorar a Deus porque não têm joelho. Ah, mas vocês acendem velas. E se acender vela é adorar, por que você não acende vela no culto? Se acender velas é adorar? Perceba que é incoerente. Isso não tem nada a ver com adoração. Adorar é você considerar Deus. Se você considerar qualquer coisa um Deus, isso é idolatria. Mas os gestos colocados não é adorar. Quantas vezes na Bíblia, Salomão, Davi, se prostram diante da arca. E a arca o que é? É um caixote com os 10 mandamentos e a imagem de querubins lá. Então o que Deus proíbe é a idolatria, é você considerar Deus. E em nenhum momento a igreja ensina que Maria é Deus, que anjo é Deus, que santo é Deus. Cada coisa tem o seu devido lugar dentro da revelação divina. Cada coisa com as suas virtudes, com os seus testemunhos, para nos levar a Deus. Muito bem, estamos ouvindo, né, as respostas aí do nosso amigo Tarciano Albano, tá certo, aqui no programa Cenáculo de Amor. Quero mandar um abraço aqui para o Francisco Valdeci, acompanhando lá em São Caetano, paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, né? A gente já teve várias vezes aí na comunidade de São Caetano. Muito obrigado aí, Francisco Valdeci, pela sua audiência, tá certo? Ele comenta, ótima observação e explicação sobre as imagens. Parabéns pelo programa, tá certo? Muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente você. Eu sei que tem várias pessoas que estão aqui pela primeira vez hoje. Então, diga a vocês, o nosso programa é levado ao ar sempre aos sábados, de 11 horas da manhã
a 13h, tá certo? Pela Web Rádio São Francisco, pela Rede Rice Rádio, e sempre quando dá, a gente faz a transmissão aqui também no Facebook. Hoje a gente ultrapassou o horário, né? Por a gente estar falando assim de alguns assuntos muito importantes, tá certo? Então, já são 13h22, logo logo a gente vai trazer o nosso irmão Tassiano Albano aqui, e a gente vai voltar, porque assim, Tassiano, no início do nosso programa, a gente sempre trazia algum testemunho, né, de fé, mas aí por conta da pandemia a gente teve que dar uma parada, mas agora a gente sempre vai trazer alguém que vai participar aqui do nosso programa ao vivo, tá certo? Então hoje você fez essa abertura, mas nós teremos outras participação de outras pessoas aqui também no nosso programa. Então no final aqui eu quero agradecer a você, né, por ter vindo aqui no nosso programa a brilhantar, né, ajudar a muitas pessoas, tá certo? E gostaria que você desse aí as suas últimas palavras. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer você e desejar um sábado abençoado e que você permita aprender com a igreja, aprender com a Bíblia, permita ser alvo da misericórdia de Deus. Permita, eu acho que a palavra ideal é essa, nos permitir ser alvo da misericórdia de Deus. Muito bem, então muito obrigado, irmão. E aí a você que me ouve agora, que faz parte das comunidades, se caso você precisar de uma palestra, né, para falar sobre um determinado assunto sobre a fé católica, para que as pessoas possam tirar dúvidas, tá certo? Você pode falar aí com o nosso amigo Tassiano Albano, e você, como ele já falou, você pode visitá-lo lá no YouTube, tá certo? Como é o nome do canal, irmão? Tassiano Responde, Tarciano Responde, Tassiano Responde. Muito bem. A Aline Castro, tá ótimo mesmo o programa Felipe de Maria. Precisamos de mais momentos assim. Deus abençoe vocês cada vez mais nessa missão. Com certeza a gente vai sempre trazer, a gente vai programar aí, quem sabe uma vez por mês, né? O nosso irmão Tassiano Albano sempre está aqui com a gente. E como eu já disse, se na sua comunidade você achar que esse trabalho é necessário, tá certo? Para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, você pode falar com o Tassiano Albano. Você pode falar comigo, que aí a gente repassa aí pro Tassiano Albano e a gente vai visitar aí a sua comunidade, tá certo? Muito obrigado, Tassiano, que Deus abençoe. E nós encerramos por aqui o nosso programa Cenáculo de Amor. Com a graça de Deus, nós vamos voltar no próximo sábado, com a graça de Deus. A gente vai encerrar o nosso programa com esta música muito linda, cheio de riquezas teológicas, que vai falar sobre a fé, sobre aquilo que nós acreditamos, tá certo? Quando teu pai revelou o segredo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia e até a próxima, com a graça de Deus. Lembrando que hoje eu estarei ministrando a palavra de Deus lá na comunidade católica de Baleia, tá certo? Você aí de Baleia, você aí da região de Baleia, você é convidado a participar com a gente hoje da celebração da palavra, na festa lá que está acontecendo na comunidade católica de Baleia. E na segunda-feira nós temos o programa Vem e Vê pelo Facebook, tá certo? Vem e Vê pelo Facebook, é o nosso programa onde nós rezamos, onde nós meditamos a Santa Palavra de Deus, e você é o nosso convidado especial para estar com a gente. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, com a graça de Deus. Do Espírito conceberia. A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder. Faça-se em mim, pobre serva, o que Deus aprovê. Hoje, imitando Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja.
por dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és a origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração. Foi quem melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. No coração de Maria, no olhar doce e terno, sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para ti servir. Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio, reproduzir no cristão as feições de seu filho. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar isso e que a graça de Deus cresça em nós sem ser
esqueça. Seu FB, alegria que não faz, hein? Sucesso no FB. Olha o meu colo, me abençoa aí, menino. Na minha juventude só queria saber de farra. A minha vida era só balada. Hoje eu encontrei o caminho do Senhor. Eu só quero agradecer por vida mudou. Na minha juventude só queria saber de farra. A minha vida era só balada. Hoje eu encontrei o caminho do Senhor. Eu só quero agradecer porque minha vida mudou. Só quero agradecer, só quero agradecer as graças alcançadas no caminho do Senhor. Só quero agradecer, só quero agradecer. Hoje eu me sinto liberto, só quero te louvar o Senhor. Só quero agradecer, só quero agradecer as graças alcançadas no caminho do Senhor. Hoje eu me sinto liberto, só quero te louvar o Senhor. Essa é do meu amigo Danilo de Riz, aquela versão, meu irmão. É sucesso pra agora de Marinho do Céu, hein? Aleluia, aleluia. Bora na missa, na minha juventude só queria saber de farra. A minha vida